As rotas da resistência nascem do asfalto. Mentiroso, caluniador e mentiroso. Maluquista, filhotes da ditadura. Todos engozaram na ditadura. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. Salve, rapaziada! Tá começando mais um Materializando a História. Aqui quem vos fala é Rafael, psicólogo e psicanalista, amante da dúvida e um curioso das ciências políticas. Saudações, queridos e queridas! É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Quem fala é Cláudio Melon para mais um episódio especial de doutrinação comunista nesse Brasilzão varonil, ameaçado por golpes de Estado do nosso queridíssimo presidente. Então é uma honra. Curto, acho que esse episódio vai ser demais e espero que vocês desfrutem. Cara, eu já tenho dificuldade de dizer que esse cara é meu presidente. Vem o Claudinho e diz que ele é queridíssimo ainda por cima. Olha a ousadia deste homem. Salve, salve, minha gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Osmar, a gatinha comunista, sempre na doutrinação. Prazer enorme estar aqui novamente. Vamos junto que o tema hoje é sensacional. Sensacional demais, galera. E hoje a nossa convidada é uma pessoa muito bacana, que escolhemos para debater um tema muito sensível e poucas vezes pautado. A nossa convidada ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ela atualmente é pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos sobre Deficiência, o NED, do Departamento de Psicologia da UFSC também, e pesquisadora associada da ANIS, Instituto de Bioética, que tem sede em Brasília. A nossa convidada é uma pessoa com surdez, uma surda falante, é a Anaí Guedes de Mello. Seja muito bem-vinda, Anaí. Oi, obrigada. Maravilha. Pessoal, esse episódio também está sendo gravado em vídeo e será disponibilizado no nosso canal do YouTube, tá? O tema da conversa de hoje será justamente uma análise para além dos individualismos acerca do que é a experiência de alguém que tem uma deficiência, como isso se insere no modelo econômico que é o capitalismo e os desafios para quem quer elaborar um projeto de sociedade inclusivo para além do status quo que a gente está acostumado. Mas antes do nosso debate, vamos para o famoso toque da caixinha, com o nosso guerrilheiro das redes, agora de cavanhaque, Cláudio Melon. Podia tocar uma música. Eu falei, podia tocar uma música do Tio Patinhas nessa hora, né? Tlim, tlim, tlim. Mas é o seguinte: para quem gosta do Materializando a História, nós estamos em duas redes sociais. Nós estamos no Facebook, que é a rede social do Osmar, lá, né? Ele comanda, tem várias curtidas, é um influencer dessas redes. Você pode Pessoas idosas, me acompanhem, que eu sou o rei do Facebook, hein? Isso, você pode encontrar a gente no Materializando a História Podcast e no Twitter você pode encontrar a gente no @amaterializando. Lá a gente compartilha polêmica, velho, tá? Que é isso que importa. E quem gosta muito do Materializando, agora a gente tem um site, inclusive que a gente acaba compartilhando artigos nossos, assim, que é o www.materializandoahistoria.com.br. E lá, inclusive, também tem a nossa vaquinha virtual, que é o apoia.se/materializando a história, que a partir de R$5 você pode contribuir para a revolução chegar em todos os lugares desse Brasil varonil. E quem sabe a gente destituir o nosso presidente. Querido presidente ou não, Claudinha? Querido, que eu não posso falar, senão... vai ter uma treta. Comigo vai. Querido, Deus me livre, cara. Deus me livre desse cara. Show de bola, pessoal. Vamos para a nossa discussão. Nossa discussão está dividida em 2 blocos, cada bloco com 3 perguntas, e aí a gente vai também fazendo alguns comentários sempre que possível, beleza? Anaí, querida Anaí, vamos começar então. Acho que para iniciar a conversa, né, é de suma importância que a gente começa por aquilo que deveria ser elementar, mas nem sempre é. Afinal, o que é deficiência, Anaí?
Obrigada, Rafael. Só porque, então, assim, eu quero agradecer ao Cláudio, vocês todos, pelo convite, já que eu não conhecia esse canal. Eu acho que depois das dicas dele, eu acho que eu vou dar uma pispirotata para abrir um pouco mais ilusivo, porque eu vejo mais do campo, dos estudos, cheiro, sempre trabalhei mais na perspectiva feminista, tá, de vice-versa. Eu acho que a própria conjuntura política que a gente está enfrentando no momento atual, a própria pandemia, me fez refletir para várias coisas, querendo prestar internacional, um debate, tá, de vice-versa também, para a questão que envolve discussão sobre a perspectiva materialista, tal deficiência, que é a crítica marxista. Então, assim, eu espero que mais daqui para frente eu comece a pensar mais algumas discussões, trazido mais elementos do que foi a contribuição do campo da deficiência para o debate marxista, porque é uma lacuna aqui no Brasil. Então, vamos lá, respondendo à pergunta do Rafael. A gente tem que pensar, um primeiro ponto que eu quero levar em consideração, a gente tem que pensar que quando a gente fala de deficiência, como a gente sabe que é do campo das ciências humanas, história, sociologia, filosofia, a gente sabe que são disciplinas que nos provocam ao pensamento crítico. Então, eu quero também aproveitar essa oportunidade para fazer um protesto para a retirada das disciplinas de sociologia e filosofia do governo, que esse governo fascista está fazendo tudo para barrar o pensamento crítico. Então, assim, estou falando isso porque as nossas disciplinas elas trabalham para desconstruir categorias, pensamentos. Então, para falar do campo da deficiência, a gente tem que pensar, quando a gente fala de deficiência, a maioria das pessoas, se a gente for fazer um exercício mental do que é deficiência, as pessoas pressupõem que deficiência é falta, é perda, é déficit, também é patologia. Então, assim, tudo isso que eu estou falando agora, nesse momento, vamos dizer assim, é um pensamento hegemônico da deficiência, que a gente nomeia como modelo médico da deficiência, porque é essa perspectiva hegemônica que impera sobre o pensamento da deficiência. Então, assim, a concepção de deficiência que é um trabalho não é essa a perspectiva médica. Então, é bom deixar claro qual é a categoria de deficiência que eu estou trabalhando e que é das ciências humanas trabalham, porque a gente coloca a deficiência no mesmo patamar de categorias, de análise, como tem de raça, classe, gênero, sexualidade. Então, a gente está pensando a deficiência nesse lugar de debate também. Então, para esse pensamento, vamos chamar o nome do campo chamado estudos da deficiência, o estudo sobre deficiência, que é quando ele começa, quando ele emerge, ele é a discussão, quando ele emerge, o campo emerge, a gente fala uma primeira geração desse campo, que é uma geração marxista, a maioria eram homens, coleção lá, homens cadeirantes, e os clássicos da sociologia da deficiência começaram com os homens, coleção lá, que é de perspectiva marxista, eles se refletiram sobre o impacto do capitalismo para a questão da deficiência. Então, eles elaboraram umas reflexões dizendo assim, que a deficiência não está no corpo da pessoa. Quando a gente fala que a deficiência está no corpo da pessoa, a gente tem que pensar que isso aqui é exatamente o modelo médico. O modelo médico, a gente pensar é a biologia, aquilo que está no corpo da pessoa. Então, assim, o modelo médico vai dizer que a deficiência está localizada no corpo
da pessoa, uma pessoa que teve sexo, e o modelo social não, que é o modelo social é a perspectiva social da deficiência, vai deslocar essa concepção de deficiência no corpo da pessoa. É uma premissa individualista, uma concepção individualista, porque no corpo do indivíduo, então, o modelo social desloca essa compreensão da deficiência do corpo para um contexto. Que contexto que estamos falando? As barreiras sociais são as barreiras que a sociedade coloca para as pessoas com deficiência. Então, como se é mais ou menos, resumindo, é mais ou menos que como se dissesse que a deficiência não está no corpo do indivíduo, está nas barreiras, na sociedade, na estrutura do Estado, que é incapaz de prover acessibilidade para pessoas com deficiência de uma maneira tão que possa garantir igualdade de oportunidades. Então, uma definição, essa é a explicação que eu estou colocando. Então, assim, perspectiva social da deficiência, a deficiência vai além do corpo, ela não se encerra no corpo, ela vai além do corpo, ela é um produto da relação entre o corpo com impedimentos, quais impedimentos físicos, visuais, auditivos, intelectuais, mentais. Ela é um produto da relação entre o corpo com determinados impedimentos e um ambiente que é incapaz de prover acessibilidade. Então, desloca a compreensão da deficiência para um contexto. Eu vou dar um exemplo para tentar visualizar isso. Eu sou uma pessoa surda, então, assim, quem não conhece, é uma pessoa que foge ao estereótipo da surdez, porque eu não me comunico em línguas de sinais, mas tem uma diversidade, numa mesma deficiência. Acho que o próprio campo da deficiência, nós mesmos, movimentos, pessoas com deficiência, nós temos as nossas diferenças internas, tem disputas internas também, disputas por narrativas também. Então, assim, vou dar um exemplo de uma pessoa surda, mas tem outras pessoas surdas que preferem a comunicação através das línguas de sinais. Então, vamos supor o seguinte: uma pessoa que vamos criar uma relação entre eu e nós eles, eu, surda, eles, um fiz. Então, assim, se vocês entrarem num ambiente de sociabilidade, hoje se encontra um corpo surdo, a maioria se comunicando em línguas de sinais, com fluência, aí vocês são aqueles fora, entram num ambiente de uma comunidade surda. Então, eu perguntaria para você, vamos dizer, uma versão meio corruptelas, que tentar visualizar um tempo. Eu pergunto para vocês quem é o deficiente nesse momento, se vocês são incapazes de comunicar em línguas de sinais. Então, depende do contexto, a deficiência vai depender do contexto, a deficiência é uma categoria relacionada bem, depende, não é assim, não é nós, pessoas com deficiência, que somos incapazes, mas a estrutura que não cansa a nossa participação. É a mesma coisa aqui, eu estou aqui conversando com vocês, o fato de eu estar aqui com vocês, foi possível porque a gente conversou, a gente negociou. Eu quero dizer com isso que houve um processo de negociação, de mediação da minha acessibilidade, de forma que possa garantir a minha participação aqui com o mínimo de contato, porque existiam forças as ferramentas hegemônicas da forma como vocês, corpos capazes, usam. Com certeza, eu não teria condições de participar. Não é eu que não consigo participar, mas um fato da estrutura, a tecnologia não provê garantias para a minha participação. Então, essa é outra concepção da deficiência. A deficiência é um produto da relação entre o corpo e o ambiente. Tá bom? Obrigado. Muito boa a exposição, Anaí.
introdutória para a gente fazer essa discussão do tema. E a gente vem assistindo no Brasil um mau gerenciamento da pandemia aqui. Hoje, no começo de abril, nós estamos vivendo aí o país que mais morrem pessoas fruto da Covid-19. Né? E muito se fala desses corpos capazes. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como está a situação das pessoas com deficiência no contexto de avanço da pandemia no Brasil? Então, tem várias questões que eu falaria relacionadas a pessoas com deficiência. Por exemplo, uma coisa que eu acho engraçada é porque as pessoas com deficiência na prática, a gente sabe que, vamos dizer assim, tem uma categoria nova que as pessoas estão aprendendo a nomear, que chama capacitation, que é, vamos dizer, uma primeira interpretação do capacitation, significa que é a discriminação ou preconceito contra pessoas com deficiência. Então, assim, eu quero dizer com isso, no contexto da pandemia, que eu achei engraçado, porque a própria pandemia configurou uma mudança global, de uma forma que a gente teve que se adaptar, por exemplo, o deslocamento do trabalho lá fora para as nossas casas. E não sei se vocês acompanharam os debates nas redes sociais, mas já viram vários debates dizendo assim, que essa configuração que a pandemia nos provocou acabou colocando a gente para uma configuração, uma nova maneira de se relacionar, novas sociabilidades. Na verdade, são sociabilidades que já existiram, mas que foram reforçadas, mas por causa da pandemia, uma reforço porque a gente precisa fazer o gerenciamento do risco, dos riscos de não pegar contaminação de contágio com Confiche-19. Então, assim, quanto este debate que se configurou, esse debate, eu não sei se vocês repararam, as pessoas conversando, dizendo assim, eu não consigo mais acompanhar, estou cansado, eu estou com uma fadiga, eu não consigo ficar mais muito tempo sentado na cadeira, em frente a uma tela do computador. Então, assim, está havendo uma nova de reflexões sobre precariedade do trabalho. Então, assim, esse debate todo, então, dizer assim, a temperidade, nós falamos de temperidade, que é outra categoria que está sendo usada por uma pesquisadora da deficiência, que não foi entrar nesse debate, porque acho que tem coisas que não dá para aproveitar, para falar um pouco, mas eu quero dizer que vocês, esse contexto todo que levaram pessoas, vamos dizer, corpos capazes de representar o seu lugar nessa configuração, de pensar um corpo como um corpo vai reagindo a essas novas modalidades que não são novas, na verdade, mas que foram reforçadas na pandemia. Então, assim, essas maneiras, o que vocês ensinam, presenciaram, são coisas que as próprias pessoas com deficiência sempre enfrentam. Eu quero dizer com isso que as pessoas com deficiência sempre estiveram em quarentena, gerenciando o risco. Quando uma pessoa é convidada, por exemplo, eu não tenho sorteios, eu não tenho problemas de locomoção, eu não posso ir e vir, eu não posso viajar para vários lugares, então eu não tenho o mesmo problema que os meus amigos que são cadeirantes enfrentam, que eles têm montado toda uma estrutura de logística do roteiro, montar o roteiro para pensar como é que faz, se vai ter hotel acessível, transporte acessível. Eles têm que pensar em toda uma logística para pensar na acessibilidade da cidade, do espaço físico. Então, tem várias coisas relacionadas com isso. Mas queria dizer com isso que, por causa disso, as pessoas com deficiência deixavam de participar. Então era muito mais fácil. Por exemplo, em vários eventos, a gente se perguntava, eu pergunto para vocês,
por acaso vocês só esperam com um colega, estudante com você, no ambiente da sua casa, na escola, na universidade, a gente quase não vê pessoas com deficiência, estão confinadas em casa. O Cota tem toda uma estrutura que não permite garantias de eliminar as barreiras que impedem a participação dela na sociedade, diferente participação de sentido amplo, é participação eleitoral, é participação política, é participação em marchas, diferente de vários distritos, lá que a gente vê, mas não com essa mesma capitalidade que a gente vê na rua, corpos capazes, autonomia dos corpos capazes. Tá? Então, assim, o capitalismo não deixa as pessoas existirem, ele reforça a precarização da pessoa com deficiência, porque o capitalismo pressupõe de fazer uma hierarquia, de escolher corpos, aqueles corpos que sejam capazes, que sejam corpos úteis, pensar no utilitarismo, na perspectiva do utilitarismo, corpos úteis, aqueles corpos que são capazes para um trabalho perfeito, produtivos. Então, assim, uma pandemia tem várias configurações que nos provocam, por exemplo, tem debate que está acontecendo nesse momento. Eu vou assinalar alguns debates porque não está proporcionado. Uma, por exemplo, é a exclusão da pessoa com deficiência entre os grupos prioritários que devem receber a vacinação. Tá? E o outro ponto, por exemplo, que já aconteceu, não sei se vocês já acompanharam, provavelmente a maioria não conhece muito esse debate, mas também houve um debate e discussão, acho que foi mais focado com os médicos que estavam na linha de frente do enfrentamento à Covid nos hospitais. Eles tinham que escolher do paciente mais jovem ou mais idoso para morrer, então a prioridade que deve viver, quem deve morrer. Então, isso também é um debate que entra na questão da temperidade, fazia uma moralidade, analisar a temperidade do corpo, daquele corpo precário, qual deles deve viver ou morrer. E as pessoas com deficiência também estão tendo esse contexto de debate, porque tem muita gente que acha que as pessoas com deficiência, pessoas idosas, são corpos descartáveis, devem ser eliminados como não são produtivos, devem ser eliminados, devem morrer, fazer uma escolha de sofrer, de prestar a pessoa com deficiência não é o jeito que deve ter a garantia de uma vida digna. Esse é outro debate que está acontecendo nesse contexto da pandemia. Mas isso foi no momento, isso ficou mais pensado quando ainda não havia a vacina. Agora que tem a vacina, a gente sabe que a gente está feito uma disputa de classe, né, por vacinação. Se a vacinação deve ser acesso a um público para todo, um assalto, não pode ser privatizado, mas então abrir projetos de lei para que a iniciativa privada possa comprar a vacina, ou seja, hierarquizando quais corpos devem ou não receber vacina, os pobres também, e as pessoas com deficiência estão enfrentando esse tipo de debate. E por fim, uma outra coisa que eu acho importante destacar é que a gente tem que pensar quanto à pandemia surge, claro que teve aquele período todo que a gente teve que repensar as nossas posturas em relação ao gerenciamento do risco do contágio. Contágio da Covid-19, e a gente tem que pensar também como a Organização Mundial de Saúde, a premissa dela, as normativas de saúde, os protocolos de saúde foram todos configurados uma perspectiva do sujeito universal.
Porque os protocolos de saúde, as normatizações de saúde, as normas não se adequam para aqueles corpos que fogem das normas. Eu vou dar o exemplo do meu caso, por exemplo. Meu caso é paradigmático, mas também tem outros exemplos. É que eu, quando uma das normas é a população tem que começar a usar máscaras. E essas máscaras opacas, elas impedem a minha leitura, lampião. Então, eu não consigo interagir na rua. Se as pessoas querem feito máscara, eu preciso de uma máscara que seja transparente, mas também tem questões envolvendo protocolos de segurança. E qual é a melhor máscara? Porque não são todos os tipos de máscaras que são seguras. Então, eu não consigo visualizar uma máscara que transparente, que seja, se pudesse ter um padrão, uma métrica, as qualidades, se um controle de qualidade para si um saco, mas também implicaria uma mudança de mentalidade na sociedade, no sentido de elas se adequarem também a outros corpos. Então, tem várias coisas no contexto da configuração da pandemia que reforça a precarização da pessoa com deficiência, reforçou a vulnerabilidade também. Obrigado. Ô, pessoal, vocês fazem uma pausinha rápida. Eu estou escrevendo um comentário sobre isso que a Anaí falou agora, e eu queria fazer esse comentário agora para não perder o bonde. Você faz aí, Arthur, uma pausinha na gravação, por favor? Você me entendeu, Anaí? Fazer uma pausa? Partezinho? Tá. Rapidinho. Tá. Eu estou acompanhando aí o comentário aí, eu vou, manda praça aí, eu leio. Vou mandar no chat. Tá. Ô, Anaí, nessa perspectiva que você estava comentando dos corpos capazes, né, dessa coisa do valor da vida humana a partir de uma visão hierarquizante sobre a utilidade dos corpos, a gente tem percebido que as pessoas com deficiência, assim como outras pessoas em condições de opressão, marginalização, né, comunidade LGBT ou comunidade negra, enfim, também tem esse valor, né, socialmente medido pela sua capacidade de consumo. Ou seja, a deficiência nessa perspectiva é vista de uma forma diferente na medida em que ela é capaz de consumir mercadorias especializadas que permitam à pessoa com deficiência superar ou transcender essa sua deficiência de certa forma. O que você pensa a respeito disso, por favor? É uma boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que existe uma reflexão. Eu estou pensando que a gente tem que partir da premissa que essa coisa, quando a gente faz capitalista, a gente só pressupõe uma sociedade de consumo. Então, assim, eu diria, acho que a gente poderia pegar também a trajetória da participação da luta das mulheres, de todos os grupos minoritários na sociedade, por colocar o espaço de uma sociedade capitalista, por exemplo, a luta pela igualdade salarial. Eu acho que poderia dizer que o capitalismo deixou as pessoas com deficiência, por último, os últimos corpos na fila do consumo, pensando no sentido de que sim, o capitalismo pressupõe que as pessoas com deficiência não se encontram no ideal de corpo não massifitável, ou seja, não se encontram no ideal daqueles corpos que devem ser produtivos, úteis para um trabalho. Bom, implicando com isso,
que elas não tenham direito a um trabalho, porque a gente sabe que para consumir precisamos trabalhar, precisamos produzir, a gente trabalha para consumir. Então, assim, pensando como ficam as pessoas com deficiência, quando elas são instruídas no mercado de trabalho, elas não correspondem às expectativas sociais. Eu estou falando de qualquer expectativa social em relação a gênero, a raça, sexualidade. Então, a gente pode esperar com isso que há sim uma percepção diferente do que seja o local da pessoa com deficiência nesse debate do consumismo. Eu poderia dizer também que a deficiência tem uma outra coisa que faz as pessoas confundirem, que acaba reiterando também o pensamento Ishimoto da deficiência, que é um roteiro médico, que é a gente pensar que as pessoas com deficiência são um pão pobre para o qual você deve se dedicar à caridade. Então, a deficiência é confundida com a caridade. Então, assim, eu estou falando isso no sentido de exemplo, que tem pessoas, o capitalismo não enxerga as pessoas com deficiência como potenciais consumidoras, mas consumidoras no sentido de poder comprar mercadoria, de ter um direito de comprar mercadoria, no sentido de ela poder ter a liberdade de escolher aqui eu vou entrar debate liberal, tá? Porque tem essa coisa assim, a gente também é contaminado por discursos liberais, porque a gente também quer buscar a independência, não depender outros, mas a gente sabe que na prática a deficiência implica uma relação de interdependência. Então, assim, quando pensar com uma pessoa que não com deficiência não é proteção, não são vistos como usuários de produtos, bens e serviços, já que pressuposto que elas são dignas de espera, elas servem para a caridade, e também não pensa assim, essa coisa de se apropriar de mercadorias especializadas, essa coisa de transcender ou esperar a deficiência. Para mim, reforça um pensamento médico, um roteiro médico. A gente pode ver também o exemplo, que é bem um exemplo que ilumina bem a pergunta que o Osmar está trazendo aqui. A gente pegar o exemplo do Teleton, já vamos doar as pessoas que especificam. O Teleton faz uma campanha de doação nacional, as pessoas depositam doação, vamos ajudar os deficientes, cuidar filhos, pensar, né, a questão da caridade da pessoa com deficiência, e não pressupor, no sentido de pressupor que ela também não possa ser capaz de gerir a sua própria vida. Então, não sei se eu respondi a questões que vão ver essa coisa do consumo, mas eu quero dizer com isso que existe uma perspectiva hegemônica de achar que a pessoa com deficiência não é capaz e por isso precisa se caridade, aí tudo a ela é associada a modelos especiais, vamos pensar, uma pessoa especial, a tecnologia tem que ser especial, e na verdade a gente tem que pensar que um produto, serviço, equipamento, ele é tanto mais ilusivo, quanto maior ele conseguir atingir, o maior número de usuários, para além daqueles que ele foi projetado. Agora, sim, existem tecnologias que é para potencializar as nossas capacidades de impor, não é potencializar a nossa capacidade corporal, não estou falando de potencializar a nossa capacidade de nos impor
frente a um mundo que é tão corpo normativo e capacitista. Obrigado. Agradeço. Deixa eu só, pessoal, complementar aqui com a outra questão que a gente tinha programado na nossa organização aqui, que é a seguinte. Então, nesse universo, né, a gente leu o texto que você publicou na Jacobam Brasil, Anaí. Nesse universo da discussão a respeito da deficiência e tudo mais, de que forma essa questão da deficiência dentro do capitalismo, você defende lá que ela pode ser entendida como similar a outras opressões, como raça, como gênero, sexualidade, enfim. Como é que isso acontece? Quer dizer, qual é essa similaridade? Eu vou pedir para colocar a pergunta aí, tá? Ok, vou a terceira pergunta, tá? Ok, tá. Então, assim... Tá, então, assim, a gente tem que pensar que quando eu falei para esse tema, quando eu falei esse capacitismo como uma questão de uma interpretação para um capacitismo, a primeira interpretação que é a discriminação contra pessoas com deficiência, a gente tem que pensar que a deficiência também está relacionada com outras opressões, os sentidos de falar, por exemplo, sexismo, racismo, homofobia, são sistemas de opressões atravessados por um capacitismo. Esse aqui é a segunda forma de interpretação para o capacitismo, de mostrar que outras corporalidades, vamos chamar de corporalidades dissidentes, também são vistas como ininteligíveis. Isso pressupõe que eu posso pegar o exemplo de pessoas negras, as pessoas negras, pessoas indígenas que não podem, são questionados em relação à sua capacidade, tem a capacidade, o intelecto, sua capacidade de ser questionados em relação a pessoas brancas, por exemplo. Então, assim, quando eu falo isso, a gente tem que pensar que a lógica capacitista a lógica capitalista é baseada numa lógica que é capacitista, porque ela implica sujeita a corpos, a patrões, aparece em funcionalidade do corpo, que esquece a patrões aparece funcionalidade, que a gente pressupõe, os corpos devem ser úteis, saudáveis, produtivos, independentes e capazes para um trabalho. Isso não é uma questão apenas das pessoas com deficiência, mas a gente tem que pensar que no topo da hierarquia capacitista estão as pessoas com deficiência. Por isso, o capacitismo está para as pessoas com deficiência, porque o racismo está para as pessoas negras e indígenas, e o sexismo para as mulheres. Isso implica, inclusive, dizer, em outras palavras, que o dispositivo está capacitado, ele seleciona determinados corpos em detrimento a outros. Por tal exemplo, eu gosto de usar exemplos cotidianos da prática. Anúncios de emprego, às vezes a gente vê anúncios pregados em murais da universidade ou em locais estratégicos, da entrada de supermercado ou entrada de shopping, não sei. Mas então, eu queria dizer anúncios de vagas de emprego. Se vocês, eu já peguei anúncios, eu acho que vocês vão concordar comigo. Ontem à noite, por exemplo, um anunciante paga para trabalhar em um carro que envolve secretariado
ou um carro que envolve caixa, supermercado, ou carros que assistem nomes, carros panteiros, que a sociedade nomeia como os panteiros, porque acha que aquelas corporalidades dissidentes não possam ocupar cargos de interesse, como se eles só servissem para outros cargos. Mas assim, a luz dos cargos de emprego, e o anúncio tem uma frase escrita assim, precisa ter uma boa aparência. Uma boa aparência, isso aqui é o anúncio artista. Uma boa aparência, porque já vi o anúncio que a pessoa tem que ser branca com uma boa aparência. Isso é um anúncio artista. Agora, ninguém fala, ninguém comenta nada. É que nós, pessoas com deficiência, nós somos o tempo todo bombardeados por anúncio em que o empregador que está abrindo propostas para eles alucinam assim, eu prefiro uma deficiência visual, desde que seja cadeirante, escolher determinadas corporalidades, entendimentos de outros, e há uma hierarquia, esses corpos, em que um pensamento, um cheiro, pensa qual corpo é mais útil para o capital para produzir. Então, assim, quando os empregadores fazem anúncio sobre isso, dando preferências por uma determinada deficiência, em detrimento de outros tipos de deficiência, está fazendo uma hierarquização no sentido de achar, por exemplo, meter, fazia com qualquer pergunta tua, mas fazia uma medição dos patrões da capacidade de uma pessoa. Então, os empregadores têm a preferência de escolher aqueles corpos que têm uma deficiência mais leve, para não ter o argumento capitalista, o argumento neoliberal. Eu não quero ter gastos, fazer adaptação, o ambiente está para acolher aquela pessoa com deficiência. Então, existem várias coisas, mas estou mostrando com isso, que é para mostrar que o dispositivo da capacidade, ele só predispõe selecionar determinados corpos e determinados contra outros. E o que é isso, o dispositivo da capacidade é aquele que serve ao patriarcado. O que é isso? É homem, é branco, é hétero, é cis, é jovem, é rico, é sem deficiência, é o jeito universal do capitalismo. E também não escolher mulher, não escolher contratar uma mulher que está grávida, é um patrão de referência. Então, no fim das contas, a gente acaba percebendo que a deficiência também ela acaba conectando com outras categorias. E temos de privilégio, por exemplo, o homem com deficiência tem mais privilégios do que uma mulher com deficiência. Então, tem coisas que estão uma relação intricata de opressões. O capacitismo é a opressão vivenciada pelas pessoas com deficiência, que é a raiz do capacitismo. Ela se encontra nas mesmas instituições econômicas e políticas que sustentam o patriarcado, o racismo, a homofobia e o racismo também. Obrigado. Beleza, pessoal? Retornando aí neste segundo bloco, a Anaí, até na resposta dela ao Osmar, tocou um pouco em alguns assuntos, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você que acho que pode ampliar o que já foi debatido. Minha pergunta é o seguinte, que no seu texto, Corpos Incapazes, publicado na revista Jacobin, você faz uma importante crítica sobre como o capitalismo qualifica, dentro da sua lógica de maximização de lucro e produtividade,
as pessoas com deficiência como seres inaptos para a produção. Me veio assim à cabeça o seguinte: muitos empresários hoje em dia poderiam afirmar que as empresas deles são inclusivas por respeitarem a lei de cotas de 1991, que determina porcentagens de trabalhadores com deficiência dentro das empresas. Talvez eles até alegariam que as empresas não enxergam as pessoas com deficiência como seres inaptos justamente por isso. Na sua opinião, o que há de inclusão substancial com essa lei e como a estrutura do capital no século XXI encara as pessoas com deficiência e o seu processo de inclusão? Tá. Algumas coisas que da minha fala anterior já tiraram sim algumas perspectivas. Eu acho que, para reforçar mais uma vez, a gente tem que pensar que, na perspectiva marxista, a gente tem que pensar que, quanto marxismo, uma perspectiva materialista, analista, o capitalismo, vamos pensar o que acontece com esse corpo, que é um corpo com deficiência, e dentro de uma estrutura capitalista, ela é vista como um corpo fora da ordem capitalista, ou seja, um corpo inválido, aquele corpo que é inválido, é um corpo que a gente pensa, um corpo que não tem valor para a produtividade, falou para utilidade da produção, e a gente uma preguiça, o utilitarismo também. Então, se um corpo de menor valor e capaz para um trabalho, isso pressupõe que ela é um obstáculo para a profissão. Estamos sabendo que a gente tem que pensar, não é culpa, lá no porque a gente acha, eu estou sendo discriminado no mercado de trabalho, eu não consigo trabalho, porque as empresas me distribuem, não querem me contratar. Eu acho assim, não é tá um corpo também. A gente tem que pensar como se insere um sistema, a macroanálise social com isso. Então, assim, elas são discriminadas pela própria forma como o capitalismo se organiza, se estrutura. Mas a gente sabe que as mudanças não tem como fazer uma mudança do alto da pirâmide, a gente tem que começar pela base. Então, isso significa desestabilizar as estruturas que impedem a participação das pessoas com deficiência. Uma forma de fazer isso, porque se não mexer com as estruturas hegemônicas que sustentam o patriarcado, e esse patriarcado também está implicado numa branquitude, na heteronormatividade e numa corponormatividade. Eu quero dizer com isso que todos esses dispositivos, todos esses sistemas de opressão são atravessados pelo dispositivo da capacidade. Por exemplo, as mulheres até hoje lutam por igualdade salarial. Eu tenho certeza, se alguém for se dedicar a estudos sobre a participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, se analisar os status da raiz, uma chance que trabalha com isso, acho que é um TS, não consigo pronunciar bem, mas é um estudo socioeconômico que estuda isso, essas coisas se envolve a forças de trabalho. Mas esse pode ver que a descontagem salarial é bem mais escancarada quando se trata de uma pessoa com deficiência. A gente pensar na hierarquia escolar, então vamos pegar ilustrando o mercado de trabalho de empregadores, tem a lei de cotas, e foi a lei de cotas é um paliativo, ela é uma discriminação positiva para resolver algumas coisas que não é possível com o texto todo
a força que a gente sabe, da força que o capitalismo exerce. Então, imagina se não fosse as cotas, as pessoas com deficiência com certeza seriam excluídas do mercado de trabalho. Mas ela é uma faca de dois gumes também. Eu citei no exemplo, eu acabei de falar há pouco tempo atrás, os empregadores vão preferir contratar pessoas com deficiência que têm uma deficiência mais leve, ou seja, pressuposto que deficiências mais leves têm uma maior capacidade para o trabalho. Então só fica pressuposto uma moralidade de hierarquia, de medir corpo, né, conforme sua capacidade produtiva para o trabalho. Por exemplo, uma briga nesse momento, eu não sei se vocês estão acompanhando, agora foi aprovado o Congresso Nacional um projeto de lei que equipara as pessoas que têm que são cegas, as pessoas que têm uma deficiência visual unilateral, a pessoas com deficiência. Isso provocou uma polêmica dentro do campo da deficiência, porque o dos argumentos diz que ao elevar essas pessoas que têm uma visão e o lado do olho, ou não pode pegar também o exemplo da audição unilateral, uma das consequências que a gente comenta que possa ser, e vamos acompanhar para ver, porque essa lei foi aprovada cá. Uma das consequências é essa coisa que vão preferir pessoas com deficiências mais leves. Então, aquelas que têm umas deficiências com maiores impedimentos estarão em desvantagem. Então, eu acho que a lei de cotas é um parecido. Essa coisa está de preferência. Então, as placas que os empregadores anunciam ou medidas paliativas para garantir a ilusão, porque na maior parte dos casos tem um pensamento que diz que as pessoas com deficiência acarretam gastos para botar o ambiente do trabalho, para eliminar as barreiras no ambiente do trabalho. Então, os empregadores nos veem como gastos e não como investimento. Pensar para ser assim, compromisso, gasto, investimento, pensar na lógica capitalista. Então, assim, um parecido mais da lógica de Erson Filho. Então, a gente acaba vendo que, na verdade, claro que há empresas e iniciativas pioneiras para garantir a ilusão, mas se vocês pegarem o estado da raiz, vocês vão ver que a percentagem de pessoas com deficiência entre a população economicamente ativa é ínfima. Então, ainda falta muito para garantir a participação delas serem iluídas. E também iluídas no ambiente de trabalho, que não envolve só simplesmente contratar pessoas com deficiência para cumprir tabela, para cumprir a lei, para ir a esfera. Porque implica mudanças de mentalidade, mudanças na forma de organização dentro de uma estrutura de trabalho. Não é apenas iluir a pessoa, tchau, acabou. Ilusão é mais do que simplesmente colocar ela dentro apenas para cumprir a escolta. Ilusão envolve mobilizar toda a estrutura da hierarquia, os colegas, que são os funcionários, os patrões, né? Para aprender com elas como porque aquele corpo não funciona daquela forma, funciona de outra forma. Então, vamos fazer como a gente faz para adaptar de uma forma que garanta uma ilusão de fato. Agora, por último, quero destacar que agora que está acontecendo. Eu acho que essa coisa se garantir a ilusão na prática não se sustenta pelo Estado que eu acabei de passar. O Reis também vai mostrar isso. Tem alguns trabalhos que mostram isso. Eu não sou especialista nessa frente, mas tem alguns trabalhos. Tem um trabalho de
o economista, que ele era uma pessoa com deficiência, que ele trabalhou sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ele usou dados da RAIS para conjecturar se havia principalmente uma ilusão de fato, ou ela só da boca do papo fora, na fora do discurso. Mas eu quero destacar agora, nesse momento, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, mas o governo Bolsonaro, nesse momento, desmostra, porque um desmostra várias políticas estão atingindo também pessoas com deficiência. Uma das propostas do governo federal é pagar um projeto de lei para que o setor empresarial pague uma compensação financeira para o governo de 2 salários mínimos mensais para não precisar cumprir a lei de cotas. Eu pago uma compensação, aí eu não preciso contratar, eu pago por fora por um programa, então eu pago uma compensação para o governo, uma maneira de não cumprir a cota, mas cumprir a cota, pagando uma compensação financeira. Então, mas a lei também tem que ter uma outra hierarquia das copas, que é assim, a deficiência que for grave, só está metido os tipos de deficiência para ser fera, grave, leve, categorizando corpos com a deficiência severa que está nomeada no projeto de lei, ela fala por 2 salários mínimos, ou seja, para cumprir a lei de cota. Se uma pessoa com deficiência severa mais rápido, o empregador paga 2 salários mínimos para compensar o não cumprimento da lei de cota, mas compensando 2 vezes, multiplica por 2 salário mínimo, já pressupõe, porque isso já pressupõe que aqueles corpos que têm maiores impedimentos, ou seja, que estão com uma desvantagem maior, são aqueles corpos que não conseguem ocupação no mercado de trabalho, encontrar alguma coisa no mercado de trabalho. Então, um desmote, um arrastoto de retirar direitos das pessoas com deficiência. Esse projeto de lei, 6.159 de 2019, estão tentando aprovar essa lei para obrigar as empresas a cumprir as cotas. Boa. Ô, Anaí, eu vou fazer um comentário no chat que eu acho que ele vai complementar a minha pergunta, tá? Aí eu vou colocar ele ali e aí eu leio o comentário e depois eu leio a pergunta e faço para você, pode ser? Tá bom. Anaí, eu utilizei seu texto da Jacobin Brasil nas minhas aulas com alunos do ensino médio. O que mais me impressionou após a discussão foi como os alunos com seu texto começaram a externar relatos de pessoas com deficiência na própria família. E isso me fez pensar, também com o seu texto, como que isso auxiliou que esses alunos pudessem compartilhar com os próprios colegas as angústias do confinamento dos seus entes e que eles pudessem conhecer um pouco melhor uns aos outros. Pensando nisso, sobretudo na ideia de confinamento quase que compulsório das pessoas com deficiência, gostaria de fazer minha pergunta. Num contexto de hiperindividualização do ser, fruto do avanço neoliberal, você acha que as pessoas com deficiência passaram a ser as únicas responsáveis por suas deficiências, como se uma dificuldade particular, individual ou familiar, livrando a sociedade e o Estado de suas responsabilidades? E como isso acontece? Sim, a tendência é essa, também existe, essa é a percepção. O pensamento neoliberal, ele captura o pensamento hegemônico da deficiência, baseado no modelo mestre de compreensão dela. Então, assim, quando eu falei naquele momento, se a deficiência está na pessoa e não na sociedade ou no Estado, isso implica de ser como se tudo que envolve
a garantia da participação da responsabilidade dela e da família, principalmente da família. Eu acho que essa pergunta que você está levando, que trouxe aqui, o pensamento do Estado mínimo. O Estado mínimo, ele não deve interferir nas coisas que vamos dizer assim, as feministas já mostraram que é uma falácia, dizendo que o pessoal é político, nós temos sim que falar do privado. Então, assim, ser que a responsabilidade choca o Estado mínimo, choca a responsabilidade para a família. Eu posso dar um exemplo que eu já tenho, quando eu tenho que demandar por espiritualidade, eu tenho que negociar, mediar espiritualidade, porque eu estou falando isso, porque a tendência é pressupor que eu que tenho que me adaptar e não haver uma mão turba, uma troca turba para resolver, como a gente faz assim, para garantir a espiritualidade, ou seja, tem a ver a espiritualidade como uma questão individual, do indivíduo, responsabilidade da família ou da pessoa, levando a sociedade, o Estado, da sua responsabilidade. O território é esse exemplo também. O território, eu acho que não dá para aproveitar muito o debate do território, como ele se conjectura, mas essa campanha anual que faz todo ano para arrecadar milhões de reais para ajudar na reabilitação de crianças com deficiência, crianças, adolescentes com deficiência, para limpar a responsabilidade do Estado de garantir, através das verbas públicas, financiamento público, a saúde, que é um direito público de todos, mas que no caso da deficiência, claro que tem situações que acarretam maior carga, mas a ação é para todos. E o outro exemplo que não estou para isso, que é um próprio pensamento do Bolsonaro. O Bolsonaro, não sei se vocês se lembram, mas o Bolsonaro, em algum momento, está fala dele para a imprensa. Ele é um pensamento dele de frear, dificultar que um Brasil consiga a vacina para vacinar a sua população brasileira. Dos discursos dele, ele diz que não é obrigação do Estado prover saúde para os seus idosos, ou seja, o Bolsonaro diz, eu não lembro porque é a frase que ele usou, mas o Bolsonaro diz que cada família deve cuidar dos seus. Ou seja, ele está querendo dizer, não é responsabilidade do Estado cuidar da sua população, garantir uma vida digna, é responsabilidade do seu. Está misturando o papel do privado com o público, como se o privado não tivesse nada a ver com o público. E a gente sabe das feministas que não é bem assim, que não é essa premissa do direito universal, que é o direito liberal, que busca a sua independência, que quer alcançar a sua independência, porque, na verdade, as feministas mostraram que a ética do cuidado, ela vai desconstruir, a ética do cuidado desconstrói essa premissa do direito universal, que é liberal, independente, mostrando que as relações humanas são de interdependência. Quando nascemos, necessitamos dos outros para viver, para a sobrevivência. Quando morremos, estamos estourando idosos, nós estamos envelhecendo. Os pais cuidavam dos filhos quando nasciam, o processo se inverte. Os filhos passam a cuidar dos pais idosos. Então, assim, a gente precisa um dos outros, na velhice e na infância, mas no caso das pessoas com deficiência, dependendo do tipo da deficiência, tem pessoas que têm impedimentos mais graves, tem que avaliar várias componentes
sociais para conjecturar tudo isso, mas eu quero que pense, por exemplo, quero que vocês pensem como fica a questão do uso do tempo, porque com certeza uma mulher, uma feminilização do trabalho, as mulheres ficam em casa, trabalho doméstico, é uma forma de exploração contra as mulheres, ainda mais quando essas mulheres, a maioria delas são cuidadoras, mas quando essas mulheres têm uma família, um familiar com deficiência, tem descanso, esse familiar com deficiência só vai sobreviver quando eles veem uma rede de cuidadoras funcionando. Essa rede é movida por relações parentescas, que essas relações parentescas de cuidadores, a gente estava sendo pressuposto, pensando como o caso de uma pessoa com deficiência, o uso do tempo é maior do que aquelas mães ou cuidadoras que não têm filho com deficiência. Então, essas mulheres com filho com deficiência abdicam do trabalho para ficar em casa cuidando de seus filhos com deficiência, abdicam do lazer, elas são esquecidas da previdência. A previdência não considera as próprias pessoas com deficiência, não consideram o lugar das mães que são cuidadoras, porque elas acham, vamos pegar o argumento liberal, o neoliberal diz assim, não, é sua obrigação, é a obrigação do pai e da mãe, pela questão da maternidade compulsória, é sua obrigação de cuidar, portanto, você não tem direito a nada. Isso a gente tem que desconstruir também, que as mulheres que cuidam de filhos e filhas com deficiência são esquecidas, não debaixo da deficiência, na questão do acesso ao trabalho, sofre preconceito para conseguir voltar ao mercado de trabalho também, porque os empregadores não querem contratar essas mulheres, porque elas têm que sair mais cedo do trabalho para cuidar do seu filho que tem deficiência. Obrigado. Nesse contexto do ultraindividualismo e do neoliberalismo, tem aquela questão da moda da resiliência também, né? Virou moda falar em resiliência. Aí, dentro da questão que nós estamos debatendo, é como se a pessoa com deficiência só tivesse valor se for aquela pessoa que se supera, que transcende a própria deficiência. Por exemplo, alguém que se torna um atleta paralímpico. Então, essa individualização da responsabilidade e essa valorização da solução individual, como se isso, a pessoa resiliente que se supera, fosse resolver os problemas que, na verdade, são estruturais e sistêmicos. Anaí, como é que você vê esse discurso da resiliência relacionada à pessoa com deficiência? Então, eu acho que esse discurso é um discurso capacitista. É uma forma de capacitista de enxergar as pessoas com base na premissa da superação. Eu gosto. Eu acho que tem grande parte tem pessoas que... eu acho que essa coisa assim, tem disputas narrativas. Tem gente que não fez essa forma, mas tem pessoas que... Eu, por exemplo, eu acho que eu abomino esse discurso da superação, esse exemplo de superação, porque para mim isso é sim, um discurso capacitista, de achar que a pessoa se superou por causa da deficiência, usar ela como modelo de superação para provocar comiseração, pena, tá? Isso é uma economia da pena. O Teleton é parceiro nisso, uma economia da pena, tá? A experiência desse modelo de corpos que deve superar a sua deficiência para te transcender. Não, eu concordo com você está certo. Isso, é um discurso capacitista. A culpabilização também
Eu acho que isso é deslocado não apenas para corpos com deficiência, também para as pessoas que convivem no meio, pessoas com deficiência, por exemplo, uma mulher com deficiência é casada com um homem sem deficiência, aí um pensamento capacitista vai dar para peixe para o homem, para peixe, por isso, você cachorro com ela, por isso, e que sempre. Então, a gente já está com papelizando, portanto, essa coisa do processo de inspiração, tanto para peixe, para a pessoa, porque ele assintou o subserviência, por caridade, casar com alguém que tem uma deficiência, tem vários sistemas cotidianos que acontece isso. Eu, por exemplo, é como o discurso comer com a Araí, me chama Araí, mas as pessoas, as pessoas me interpelam para responder como surta. Então, não me nomeiam como meu nome, mas faz a interpelação como a ajuda. E aí é como um discurso assim. Ela é surda, mas é inteligente. Tá? Ela é surda, mas é inteligente. Como se a deficiência fosse uma coisa ruim. Não, a deficiência para as pessoas com deficiência não é um problema para nós. Para nós, ela é um atributo para nós diferenciar de outros segmentos, da mesma forma que tem raça, tem cheiro, a gente também quer fazer essa diferenciação para marcar, para fazer um contrapoder desse discurso de superação, de que as pessoas com deficiência não tinham direitos humanos, porque somos. Então a gente tem que sempre trabalhar contra os discursos hegemônicos que vê a pessoa com deficiência como hoje, coitadas ou heroínas, há uma dualidade, veja a representação da deficiência, ou é coitadas, ou é heroína, não é à toa que os filmes, que as historinhas em quadrinhos, o super-homem, a Mulher Maravilha, é baseado nesses tempos. Vocês podem perceber que os diretores usam esse tempo de pessoas com deficiência e se tornam super-heróis. A gente vai ver vários sistemas, é baseado nesse pensamento, discursos de compatibilização, de excelência, de superação. É assim que se cria esses personagens da Liga da Justiça. Eu achei muito legal, vou até fazer um comentário também, e vou colocar ali no chat do que vocês estavam falando, do que você e o Osmar falaram. E... Okay. Foi mal, Osmar. Posso falar, Osmar? Posso. É a última pergunta, ou a pergunta nova. Ok. Não, é um comentário meu. É que, assim, parece que é feito um uso da pessoa com deficiência tentando, assim, tamponar uma falta existencial das pessoas sem deficiência, por meio dessa economia da pena aí que você falou. Parece que busca-se essa narrativa de superação, de resiliência, tentando mitigar um próprio mal-estar que o capitalismo coloca na vida de todos nós, dos com e sem deficiência. É um uso perverso dessa lógica de superação, dessa jornada do herói, assim, sabe? Quando vocês falaram, me tocou nesse ponto aí. Exatamente, por isso eu acho que por isso as pessoas com deficiência são esquecidas do debate, porque a sociedade, os campos progressistas da esquerda, mas ele não pararia só a esquerda. Eu acho que no discurso da direita é mais perverso, mas as esquerdas também não estão imunes a esse pensamento. Eu não consigo entender porque não consigo colocar a deficiência
não tem parte classe, porque a deficiência é um componente intrínseco das lutas anticapitalistas. Ela está ligada a uma questão de classe, porque um corpo, um capitalismo, o que o capitalismo faz. A lógica dele é como o Rafael falou, mas o capitalismo, a gente tem que pensar no capitalismo, vamos pensar além de corpos que têm uma deficiência, todos nós somos sujeitos à deficiência, todos nós podemos se tornar uma pessoa com deficiência um dia, o próprio envelhecimento, envelhecer para o modelo social da deficiência, envelhecer é uma deficiência, e é isso, eu quero dizer, porque no limite não existe nenhum ser humano com capacidade física completa. Quando a gente cresce, conforme a gente vai envelhecendo, a gente começa a ouvir mal, a enxergar mal, a andar mal, faz parte, a deficiência é parte dos tiros de vida das pessoas. Então, imagine isso colocado de parte da lógica capitalista, que o capitalismo faz ter forma, corpos, adoece corpos, de uma forma mais rápida, na precarização do trabalho, ter forma, adoer. Então, uma deficiência não é só uma questão das pessoas com deficiência, mas todos nós, porque todos os trabalhadores possam se deficientizar. A própria violência pode produzir novos contingentes de pessoas com deficiência, violência no trânsito, violência com uso de portes de armas, tudo isso contribui para a produção de deficiências, mas a gente pensar da forma como o capitalismo faz, a gente expandir o nosso alcance para pensar a deficiência como uma questão de classe, porque ela é um componente implicado nessa perversidade que o capitalismo coloca quando ele explora corpos. Agora vou encaminhar a nossa pergunta do roteiro, tá bom? E diz assim, ó, historicamente, a exclusão ou a discriminação das pessoas com deficiência está presente em muitas sociedades. A própria ideia de deficiência como parte da experiência e da diversidade humana geralmente não existe. As pessoas que não se encaixam no padrão, e nessas sociedades se encaixavam no padrão de normalidade, eram vistas como defeituosas, ou como castigadas pelo poder divino, enfim, amaldiçoadas de alguma maneira. Essas experiências aí de desumanização são as mais diversas. Aí, quando eu vou dar aula, por exemplo, sobre Grécia Antiga, e a gente vai falar sobre Esparta, e de como eles praticavam o sacrifício das crianças que eles consideravam defeituosas, né? Que eles não enxergavam como deficiência, enxergavam como defeito. A molecada, os alunos ficam impressionados com essa concepção de identidade e pertencimento ligada ao padrão capacitista daquela sociedade. E aí, diante disso, gostaria que você... diante disso, a gente poderia traçar um panorama dessa questão da deficiência nas sociedades pré-capitalistas. E aí, se você consegue fazer uma análise para a gente, por favor, Anaí, sobre o que é específico da experiência no capitalismo. Ok. Eu queria destacar que tem várias questões, Jorge, que faz pensar a Esparta, da Grécia, que fazia os sacrifícios de crianças com deficiência, por ações econômicas, por exemplo, pensando que aquela criança não fazia útil um dia para a sociedade. Mas a gente tem que pensar também, quando se fala de modos de produção, antes do advento do capitalismo, sociedades primitivas ou sociedades pré-capitalistas, por coisa, a gente quer falar com essa ideia da comuna,
comuna, compartilhar, comuna implicava uma produção coletiva e compartilhava assim, com o morto. Então, eu acho que quando o capitalista surge, ele vai fazer o que ele vai fazer, ele vai se especializar e individualizar o mundo do trabalho e no sentido de fazer a separação entre indivíduo e sociedade de uma forma que acabe abrindo espaço para essa brecha do discurso, como vocês colocaram, na lógica da superação, por exemplo, mas também na lógica que aquele corpo não serve mais para a sociedade. Essa perspectiva que você colocou é aquilo que já aparece, é a perspectiva do utilitarismo, que é aquela que pensa no sentido que o capitalista demanda corpos que sejam úteis à sociedade, de que forma, por meio do trabalho, também por meio da entrada nas Forças Armadas. As Forças Armadas, você sabe que para entrar para todos nós, homens que completam 18 anos, são obrigados a alistar, a participar no exército, mas você sabe que nunca vi, por exemplo, uma pessoa com deficiência das Forças Armadas, que fazem parte das Forças Armadas. O militarismo também se estrutura nessa concepção quando uma situação de guerra, de calamidade, ou de um tato, um general, quem for, alguém faz parte das Forças Armadas, sofre o acidente, quebra uma perna, amputa a perna, naquele momento já não serve mais o exército. Então ele é descartado. Então assim, a gente tem que pensar, claro que tem algumas exceções, e já li alguns casos de pessoas com deficiência que conseguiram entrar nas Forças Armadas, mas são poucas, por causa dessa perspectiva utilitarista, pensar as pessoas com deficiência, aqueles corpos que são com defeito, corpos defeituosos não são possíveis de serem consertados. Então, se não pode consertar, então não serve mais para aquele espaço, naquele lugar. Então, assim, uma pessoa é inválida para exercer atividades que exigem capacidades físicas completas, sabe? Mas, por outro lado, eu quero destacar que a deficiência nem sempre foi vista dessa forma em muitas sociedades, em todas as épocas. Há provas arqueológicas, há provas antropológicas que mostram que em algumas sociedades, em outras épocas, em outros contextos históricos, as pessoas com deficiência não eram representadas. Essa coisa se usar a subserviência, a insuficiência, a invalidez, a incapacidade para argumentar que aquele sujeito não serve como meio útil à sociedade, não sempre foi sustentado dessa forma. Há algumas publicações no campo da deficiência que um autor vai mostrar que não é, em outras sociedades não nem sempre foi vista dessa forma, porque as pessoas com deficiência eram valorizadas nos sentidos de pensar, de pensar um pouquinho meio na lógica do que a gente vê nos super-heróis da história de quadrinhos. E já coisa tá admiração, porque tem superpoder, e especialmente se vê uma deficiência como se ela fosse profita de uma autoridade maior, uma maior sabedoria. E já que eu estou falando, a gente tem pensado no sentido de uma pessoa
aquela parte que pressupõe quando a gente se envelhece, a gente vira mais sábio, mais sabedoria. Então, tem algumas sociedades, por exemplo, sociedades de respeito, o cacique, o mais velho, então, vamos supor isso. Então, assim, tem casos que a deficiência nem sempre foi vista dessa forma que está colocando nessa lógica de ser uma pessoa que não seja digna no direito de ter uma vida habitável, tá? A deficiência é considerada sinônimo de autoridade, de respeito, tá? Mas, com certeza, o capitalismo mudou essa concepção. Eu acho que, quando eu falo que a pessoa com deficiência é esquecida do debate, eu acho que tem muito a ver com essa percepção da sociedade, nós olhar a pessoa com deficiência como filho do mundo, como se ela fosse uma tristeza pessoal. É o discurso da aspiração, é o discurso da tristeza. Então, as pessoas, a sociedade em geral, quer se afastar de tudo que liga o patológico. O que é patológico, devemos nos afastar. Então, assim, não pensa o outro modelo de se compreender a deficiência como uma categoria da esperança. A deficiência também é para nós um motivo de orgulho, levantar a bandeira de ser o orgulho que a pessoa com deficiência também faz isso em cima de uma pauta intelectual. É uma maneira de subverter esse poder, essa lógica, de nos enxergar como não humanos, com menor valor. Perfeito. Vamos para o... Alguém quer fazer alguma colocação ou podemos ir para o doutrinação? Não, vamos. Tá ótimo. Tá. Anaí, a gente agora vai para o momento doutrinação. Tá bom? Agora é um momento muito esperado das indicações culturais aí para os nossos espectadores. Nossa convidada, o que você preparou aí para a gente, Anaí, das indicações? Tá, eu acho que a primeira indicação é o livro chamado O que é Deficiência? O livro chamado O que é Deficiência? É o livro da Deborah Tires. Não sei se vocês conhecem, é uma autora feminista muito conhecida. Nesse contexto, na luta pelo aborto, na descriminalização do aborto, que ela está na pauta, está sempre aí para o discurso. Entretanto, os fascistas que a gente está vendo aqui, no momento da carreira dela, ela foi uma autora muito importante no campo da deficiência e continua reverberando. Esse livro é um livro legal, porque é um livro que introduz quem tiver interesse nas questões da teoria social da deficiência, que quiser se introduzir no campo da deficiência como uma discussão introdutória. Esse livro é muito legal. Esse livro ele faz o apanhado do estado da arte, do debate, como um debate surge na Inglaterra, no Estado Unidos, e a gente vê como ele chega. Foi assim que ele chegou no Brasil, através desse livro da Deborah Tires. É um livro pequeno, daquela coleção Primeiros Passos, muito famosa, o que é marxismo, o que é comunismo, o que é bioética, o que é deficiência. Então, esse é um livro bem legal, eu aconselho. Quem tiver interesse, compre esse livro. Ou tem na internet, tem como baixar também. Eu tenho PDF também, eu posso passar. Aí, se alguém tiver interesse, posso passar para vocês. Tem interesse aqui, perto e baixo.
e o circuito. E a circuito de referência é aquele teste que mostrou estar aqui mesmo. Um teste que eu publiquei na revista Jacobin, e foi uma oportunidade bacana, porque eu pude ensaiar as minhas primeiras ideias nesta parte da deficiência na perspectiva marxista. Então, esse teste chama Corpo de Incapaz, que é o que vocês já colocaram. E eu acho que vocês têm, mas se vocês querem o PDF, também eu posso disponibilizar. E por último, acho que um filme muito bacana, eu acho que todos vocês têm que assistir, porque é um debate que o Carlos fala também, esse debate que nos provoca, forte de falar. Então, um documentário que eu vou buscar, eu não consigo produzir bem, porque é inglês, mas fazendo uma tradução para o português, eu vou traduzir como Campo Aleijado, mas se passa numa colônia de férias no Estados Unidos, que uma geração de pessoas com deficiência da década de 60, 70 nos Estados Unidos, ou status, elas resolvem desafiar as autoridades, né, para organizar um encontro de solteiras, uma colônia de férias, e faz um festival de música. O festival de música também é muito bacana, porque várias pessoas com deficiência vão falar de si mesmo, das opressões que elas se enfrentam, o capacitismo, várias maneiras de nomear um capacitismo. Mas particularmente esse documentário tá, ele foi um documentário indicado ao Oscar de melhor documentário esse ano. Esse documentário ele é muito interessante para questões mais profundas, mais íntimas, questões do corpo da pessoa com deficiência, quando elas são rejeitadas para conseguir relacionamento, namoro, casamento, não só rapaz, e não foca muito no trabalho, mas questões muito íntimas que envolvem que é a experiência em viver em um corpo que tem uma deficiência. É isso. Obrigado. Obrigado, Anaí. Alguém quer fazer alguma indicação? Claudinho Osmar? Eu terminei de escrever aqui, eu posso enviar. Aí a Anaí pode ler também, se ela quiser. Pode ser? Tá bom. Vou fazer isso também. Tá. Então aqui, ó. Eu não revi o texto, tá, gente? Então escrevi de cabeça, assim. Vamos lá, então. Minha indicação é um livro que a Anaí utilizou para escrever seu artigo, que esse livro se chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, do Engels, de 1845. Em uma das passagens, o Engels mostra como que o trabalho dentro da estrutura capitalista acaba violentando o corpo dos homens e das mulheres daquele tempo, mas que, de certa forma, serve para o nosso tempo também, como a Anaí disse, com relação à precarização do trabalho, a intensificação disso, né? Então, em uma passagem utilizada pela Anaí, inclusive, o autor diz que quase 1.000 corpos de trabalhadores em 1843, na Inglaterra, tinha sido deficientizado, né, feridos e mutilados na relação com a máquina. Então, essa é a minha indicação para o momento da doutrinação, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Engels, de 1845. E eu queria já deixar também o meu agradecimento à Anaí pela participação, e dizer a ela que, graças ao seu texto e ao debate de agora, eu me sinto contemplado em avançar e me solidarizar cada vez mais com a luta das pessoas com deficiência. Então, parabéns, Anaí, obrigado. Obrigado pela participação e obrigado pela sua história aqui, contemplar com a gente, que é importante e fundamental. Muito obrigada. Foi um prazer colocar aqui com você
Eu quero mais que isso, agradecer pela oportunidade deste debate, porque é um canal que tem uma capilaridade grande. Eu acho que é muito bacana abrir esse espaço para a pauta da deficiência, porque a minha primeira iniciativa foi nesse teste da Jacobin, mas eu acho que precisa alcançar mais pessoas para que o debate seja amplo, a ponto de começar, por exemplo, os próprios sindicatos precisam colocar a pauta da deficiência e das lutas anticapacitistas nas suas pautas, porque pessoas com deficiência também são trabalhadoras, e também as próprias pessoas que não têm uma deficiência, elas potencialmente podem se tornar uma pessoa com deficiência, como o próprio Cláudio acabou de falar. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui com você, dialogando a deficiência nessa perspectiva marxista. Obrigado. Eu tenho duas indicações, gente. Primeiro, uma obra que não é diretamente relacionada ao nosso tema, mas que também trata de grupos sociais que são historicamente marginalizados, se chama Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros, da historiadora e militante feminista Michelle Perrault. É a pena. Segundo, né, outra indicação é uma obra que na verdade, é uma reportagem jornalística da Daniela Arbex, e mostra muito a maneira como a nossa sociedade costuma tratar a deficiência e as pessoas com deficiência em especial. O título é Holocausto Brasileiro, Genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Conta a história do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. É um negócio bem impressionante. É meio que um leprosário piorado, escala exponencial, assim. Por último, eu queria também fazer como Cláudio e dizer que foi sensacional para mim essa oportunidade de construir essa conversa, esse diálogo, esse debate com a Anaí. Também usei, né, por indicação do Claudinho, o texto da Anaí lá na Jacobin, nas minhas aulas, e também foi maravilhoso debater o tema. Obrigado mesmo, Anaí. Valeu. Obrigado. É uma boa dica, é uma excelente dica. Este livro bem sentidos falar do movimento da luta antimanicomial. O movimento da luta antimanicomial também são considerados pessoas com deficiência. Qual deficiência? Deficiência psicossocial. Mas aqui no Brasil, parece que eles não se identificam com as pessoas com deficiência, então são movimentos separados, mas tem pautas que em comum, com um campo mais amplo da deficiência. Então, é uma boa dica mesmo. Maravilha. Eu vou fazer a minha indicação agora, tá? Vou lançar lá no chat e vou falar. Então, a minha indicação, pessoal, é um episódio que chama DNA Projetado, da série Explicando, da Netflix. Fala sobre engenharia genética e debate sobre bioética, acerca da capacidade do ser humano projetar outros seres humanos geneticamente. E a discussão, eu assisti recentemente, assim, e eu fiquei embasbacado mesmo, porque a discussão em torno do que é de fato deficiência ou não é muito interessante. Parece ficção científica, mas vendo o episódio, não está tão distante assim do nosso tempo e da nossa realidade, né? E eu gostaria de frisar aqui novamente, como os meus colegas fizeram, né? E para mim foi um aprendizado imensurável e adorável assim conversar com você, Anaí. Coração mesmo, a gente aqui do Materializando agradece e muito obrigado aí para você. Obrigado, Rafael. Anotei a Chica também, eu acho que eu não assisti esse documentário, não vou pegar também. Show. Então, acho que ficamos assim. As despedidas já foram dadas. Divulga as redes sociais da Anaí, Rafa. Verdade, Claudinho, bem lembrado. Para quem quiser conhecer um pouco mais da Anaí e do trabalho dela,
As redes sociais, Twitter e Instagram, são @AnaíGM75. Anaí, depois do H tem um I, tá? Depois a gente vai publicar nas descrições também, tanto dos agregadores de podcast como do YouTube. E no Facebook, ela está como Anaí CAGM, certo? Anaí CAGM. Ela no Facebook é apelido, porque eu não queria ser encontrada pelo short. Porque no apelido. Legal. Sensacional. Principalmente meus parentes, eu não quero ser encontrada pelos meus parentes. Não vou comentar esse tema. Beleza, muito bom. Anaí, muito obrigado. Coração aqui, ó. Coraçãozinho. Boa. Valeu mesmo. Pessoal, Tchau, gente. Valeu, Anaí, obrigado. Esse foi nosso Materializando a História e até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Tchau.